Que a paz de Jesus esteja com todos. Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que nós retornamos nessa quinta-feira para estudarmos novamente mais um capítulo das lições esplendorosas de nosso Mestre Jesus. Nós precisamos sempre estar atentos, porque o conteúdo de todas as lições que ele nos deixou e que estão enfechadas no Novo Testamento são de uma riqueza tão grande, de uma profundidade tão fantástica, que elas ensejam uma leitura psicológica assemelhada, ao que nós temos de estudos nessa área, para desvendarmos, o real sentido daquelas palavras, daqueles trechos que Jesus disse para os seus discípulos, para as pessoas que estavam com ele naqueles inúmeros momentos do seu ministério. Vamos hoje fazer um trabalho com o capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 24 que vai contemplar os itens 11 e 12. E também vamos recorrer à nossa irmã Joana de Ângeles para nos ajudar na compreensão desse psiquismo profundo que representou e representa Jesus de Nazaré para todos nós que vamos seguindo os seus passos. Então, nós vamos ter o tema lá no livro da nossa irmã Joana de Ângeles, psicoterapeuta. Ela considerando Jesus o profundo psicoterapeuta que ele é, por conhecer as causas primárias dos nossos comportamentos e atitudes nesses momentos que nós vivemos, especificamente nas existências de agora, porque reencarnamos muitas vezes com o objetivo de curarmos, com o objetivo da autocura, segurando nas palavras de Jesus, nas emanações do seu imenso amor, para não claudicarmos, não cairmos em tentação. Então vamos fazer a nossa oração de início, pedindo a Jesus que nos socorra e nos ajude juntos nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Vamos então ao nosso Evangelho, cujo título é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Qual é o significado profundo que encerra esse capítulo 24? E aí nós vamos ter uma série de 5 ensinamentos que são subtemas do grande tema Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, para vermos qual a interpretação principal do título do tema. E aí temos candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. É neste capítulo que há uma explicação de Allan Kardec, porque Jesus falava por parábolas. Não vades ter com os gentios, que foi uma recomendação que ele fez em determinado momento. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. O outro tema, a coragem da fé, que é um tema muito bonito. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Vocês já viram que os temas trabalhados, aqui, neste capítulo,
É preciso que a gente tenha muita calma para fazer um estudo aprofundado de cada um deles, entendendo na pobreza do nosso alcance, do significado do que quis Jesus ensinar, o que é mesmo que ele queria que nós aprendêssemos. Então vamos aqui ao trabalho da noite. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Qual é o significado desse trecho do ensinamento de Jesus e em que contexto ele falou isso? Então vejamos bem, estando Jesus à mesa em casa desse homem que era Mateus, vocês sabem que Mateus era cobrador de impostos, não é? E Jesus, quando fez o convite a ele, ele se levanta imediatamente e segue o Senhor. É como se nas profundezas de sua alma ele já soubesse o que foi que ele veio fazer. Era um homem maduro, era um homem que não tinha família, e Jesus sempre estava ao lado de Mateus. Vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Jesus estava acompanhado dos discípulos, e essas pessoas também, os publicanos e as pessoas de má vida, estavam com Jesus. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos, olha o que os fariseus chamaram a atenção dos discípulos, como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus, só que Jesus ouviu, né, o que eles falaram. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Olha a resposta de Jesus. Quando nós vamos encontrar as referências sobre esses grupos, aqui nós temos duas, publicanos e fariseus, eu recomendo que vocês abram o Evangelho lá na parte da introdução, que é lá onde Allan Kardec descreveu quem eram os publicanos, quem eram os fariseus, não é? Quem eram os saduceus, o que eles faziam, o que eles aspiravam, qual era a forma de viver de cada um desses judeus, dentro daquele momento que Jesus renasce naquela localidade, que estava sob o jugo há mais de 100 anos do Império Romano. Então a gente não pode esquecer dos lances da história das civilizações, para que a gente possa entender o contexto histórico, o contexto sociológico, o contexto moral, o contexto espiritual no qual Jesus se encontrava. Que seres humanos eram aqueles que estavam ali reencarnados naquele momento? O que eles buscavam, o que eles queriam. Então, cada um desses agrupamentos buscavam coisas determinadas, não é? De acordo com os seus desejos, de acordo com aquilo que eles entendiam que era um ensinamento, seja sob o ponto de vista civilizatório, né, vindo das tradições, seja aprendido, né, com as tradições, seja do ponto de vista sociológico, seja do ponto de vista espiritual, né, de acordo com o que eles entendiam com o Antigo Testamento e toda aquela legislação posta por Moisés e também com as leis que estavam ali na tábua dada por Deus a Moisés. Então, aí é só um pequeno resuminho para a gente entender isso aí. Jesus sempre se acercava dos pobres e dos deserdados. Por que Jesus fazia isso? Por que ele tinha essa escolha? Ora, porque Jesus veio para ajudar os homens a se curarem a si mesmos. E a gente ainda se pergunta, como é que a gente faz esse caminho? É um caminho espinhoso, o do autoconhecimento. Porque nós precisamos fazer isso diuturnamente, para que a gente possa entender, não é, como é esse complexo
chamado ser humano, eu que estou aqui nessa existência, que recebi um nome específico, que estou num contexto familiar, que tenho especificamente duas personalidades. Uma, aquela que se mostra socialmente, para a qual os outros emitem julgamentos, né? Porque ele é assim, porque ela é assim, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Mas eu tenho uma outra personalidade, que é uma segunda personalidade, que é aquela que realmente eu sou. É aquela que mostra quais são os meus desejos, o que é que eu quero realmente, o que é que eu desejo, querer e desejar são momentos diferentes, que às vezes o que eu quero agora não é realmente o que eu desejo. O desejo é um tema central do espírito, naquele momento da sua existência. Se nós formos pensar sob o ponto de vista da reencarnação, para cada reencarnação nós temos um desejo. E mais muitas vezes esses desejos se encandeiam porque a gente renasce, toma um corpo biológico, o desejo central nos acompanha porque o desejo não é do corpo biológico, o desejo é do espírito imortal, que muitas vezes está equivocados, de acordo com as escolhas que ele foi fazendo em outras existências. Então, nós estamos sempre num novelo, cada reencarnação é um novelo, embricado em outras existências, enrolado com outras pessoas, com outros núcleos familiares ou núcleos de amizades, ou com núcleos de desafetos, com núcleos de desorganização. E nós fomos tecendo esses nós em nosso novelo da vida. E terminamos por parar aqui, no século XXI, agora, vivendo as experiências de burilamento necessários para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento intelectual, para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento enquanto espírito imortal, que caminha para Deus através das lições de Jesus. Então, nós vivemos esses momentos, que são muitos em nossa existência e que muitas vezes eles se apresentam durante a jornada de 24 horas ou 12 horas, como experiências que se acumulam e que nós vamos nos mostrando conforme a nossa posição, boa vontade, generosidade ou não, né, de socorrer, de ajudar nossos irmãos, de resolver aquelas situações que se nos apresentam. E aí, então, essa forma de atuar na vida diariamente, ela vai representar as páginas de nossa existência atual. E então, com certeza, em muitos momentos, com muitos pontos, nós estamos ainda enrolados com o nó, ou os nós do nosso novelo, porque a vida é um novelo, né, de muitas existências. Então, cabe a nós estarmos atentos, atentos para, como diz a lição, estarmos vendo que não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Há de se perguntar, quem goza de saúde moral aqui na Terra? Quem goza de saúde física, saúde biológica aqui na Terra? Porque o nosso corpo é um apanhado de elementos que envelhece, que tem um termo para perecer. E entendo esse termo para perecer, nós já vimos e percebemos que a caminhada do espírito no corpo biológico é uma caminhada de poucos dias, de pouco tempo. Como é que nós vamos usar esse tempo? É aí onde está a questão. O que é que nós fizemos durante o período da infância, em que
sofremos os traumas. Como é que nós resolvemos esses traumas? Não é? Como é que o comportamento dos outros, de nossos familiares, especialmente nossos traumas, nossos pais, eles causaram com seus comportamentos atitudes que se tornaram traumáticas em nossa vida. E nós continuamos na fase adulta, presos àquela dor que está lá, que podemos chamar uma dor da alma, uma dor do espírito. Mas a medida disso tudo está na forma como nós identificamos essas dores, como nós procuramos a cura para elas. Então, sempre estaremos no patamar e na observação que Jesus fez. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Por isso que o título é Não ponhais a cadeia debaixo do alqueire, porque a candeia é o que ilumina, é a luz do ensinamento de Jesus. Então, nós não podemos guardar o que está escrito no Evangelho, como se fosse um estudo meramente necessário, e nós vamos procurar sempre quando nós estamos em situação de dor moral, de dor espiritual. Não, nós vamos diariamente estudar as lições de Jesus para que a gente possa diariamente aplicar essas lições em nossa vida. Então, nós vamos aqui ver todo esse trabalho e essa explicação de Allan Kardec, que ele traz essa luz, né, que a gente não vai pôr debaixo do alqueire, e ele traduz como a luz dos recursos mediúnicos, não é? Essa faculdade mediúnica, que é essa possibilidade de estarmos em contato sempre com os espíritos benfeitores, para podermos receber as orientações necessárias para o nosso trabalho do dia a dia, para a nossa jornada de agora. Então, os recursos mediúnicos, sejam eles ostensivos ou não, é uma via régia, é um conhecimento que vem pela via da intuição, que todos nós somos portadores, que é uma via de conhecimento, para que a gente possa, segurando as lições de Jesus, medir nossas atitudes, aquilo que eu penso, que é nossa personalidade número 2, ou medir o nosso comportamento, que é a forma como nós nos mostramos para terceiros. Eu me lembro que certa vez, não faz muito tempo, um irmão que é portador de recurso mediúnico ostensivo, eu não sei falar sobre a medida desses recursos mediúnicos dele, porque eu não tenho muita intimidade com essa pessoa, que é um amigo muito bom, não é? Para poder fazer qualquer avaliação. Qualquer uma que eu fizesse, ela seria uma avaliação descaridosa. Mas eu ouvi quando ele disse: muita gente gostaria de ter os recursos mediúnicos que eu tenho, de ser portador dessa faculdade. E eu fiquei, no momento, abismada, né? E disse para mim mesmo: esta é uma voz do orgulho. Eu fiz uma avaliação e eu fiz um julgamento naquele momento, não é? Por que ele disse isso? Olha o contexto, e eu fui avaliar o contexto. Eu falei, é uma voz do orgulho. É um momento em que a pessoa solta uma autodefinição daquele que imagina, como se fosse o homem portador dos recursos mediúnicos ostensivos, alguém que estivesse num estado melhor do que aquelas pessoas de má vida que estavam na casa de Mateus junto com Jesus, ou que estivesse em muita melhor posição espiritual do que aqueles publicanos ou peageiros que estavam na casa de Mateus também fazendo a refeição juntamente com Jesus. Eu falei, olha como nós, para mim foi uma lição, como nós precisamos conhecer o que nos fala Jesus. Então, nós precisamos ter muito contato, cuidado com a questão dos recursos mediúnicos,
porque é uma faculdade orgânica que nós somos portadores. Ela pode estar desenvolvida ou não em qualquer tempo da nossa vida, né? Pode ser criança, adolescente, jovem, né? Pode ser meia-idade, idoso, ela vai eclodindo de acordo com as necessidades e nosso desejo de servir ao próximo. O que a gente precisa ter muito cuidado com esses recursos dessa luz, que não se pode colocar embaixo do alqueire, é a questão da perversão, né, que nós, pela nossa forma de ser, né, pela nossa alma doente, nós imprimimos, né, para a aplicação dos recursos da faculdade mediúnica. Quando a gente fala em perversão, a gente tem o nosso irmão João de Deus, que é digno de toda a nossa misericórdia, por ter um recurso mediúnico tão expansivo, né, que poderia fazer um bem enorme a milhares de pessoas, sem que ele assumisse a questão da responsabilidade das consequências do exercício da sua faculdade. Qualquer um de nós podemos cair como caiu o nosso irmão João de Deus, porque nós caímos pela presunção, pelo orgulho, nós caímos por essa necessidade que a gente tem de achar que somos detentores de um poder miraculoso. Então, nós podemos perder a faculdade, ela pode ficar obnubilada, nós podemos perverter a faculdade, que Jesus já nos ensinou. Quando nós recorremos à nossa irmã Joana de Ângeles, que o título do texto dela é Psicoterapeuta, e uma amiga ligou para mim ontem dizendo, pelo amor de Deus, que mulher é essa? Eu não entendi nada do texto que ela escreveu, porque a Joana, ela começa falando, né, a respeito do homem Jesus, que era totalmente e é livre da sombra individual como da coletiva. E eu, numa tentativa de querer ajudá-la, ela não tem conhecimento do vocabulário junguiano, nem nenhum conhecimento do Freud, então ela ficou mais enrolada do que outra coisa. E eu fiquei pensando, como é que eu vou trazer para vocês esse conteúdo profundo da nossa irmã Joana de Ângeles, que está fundamentado desde o início em todos os conceitos que embasam a psicologia analítica do Jung. Então, porque a Joana de Ângeles trabalha com ele, né? Em suas obras ditas psicológicas. E então eu comecei a dizer para ela assim, lembra das 4 dimensões da dor, que é que eu vou deixar aqui para vocês, que Jesus sempre recorria a ela. Essas 4 dimensões. Dimensões de ordem física. Então, nós temos uma dor, ou dores de ordem física, doenças que atacam nossos órgãos, ou a doença psicológica, que a gente termina adoecendo os órgãos, ou só de origem física. Nós temos uma segunda ordem, é a doença de ordem emocional. Como todos nós somos neuróticos, né, em potencial, segundo Freud, e aqui não cabe, nem tem tempo de se explicar qual é o significado de uma neurose, a gente tem esse descompasso, essa distorção, porque é um lado emocional adoentado, todos nós temos ele, então nós temos essa segunda dimensão da dor, que é a dor emocional. Uma terceira é a dor psíquica e uma quarta é a dor moral. Nessas 4 dimensões, a gente precisa ter um cuidado muito grande para recorrer sempre a Jesus, esse psicoterapeuta inigualável, para que ele nos ajude sempre, porque ele era realmente o homem que não possuía nem sombra individual, nem sombra coletiva. Quando a gente fala em sombra, a gente fala basicamente de 2 tipos de inconscientes. Um inconsciente individual e uma sombra individual. Um inconsciente coletivo e uma sombra coletiva. Eles são, vamos dizer assim, adquiridos
na trajetória individual do espírito, o inconsciente individual, com sua própria sombra, que é o lado negativo, mas há uma sombra positiva também, que aqui não dá para a gente explicar, mas vamos ver os nossos equívocos, né, que terminam virando as nossas sombras, nossas grandes raivas pelos nossos pais, né, o que a gente relembra de nosso pai, de nossa mãe, que nos marcou, que atravanca a nossa vida, que é um sofrimento para nós, que é a forma como nós interpretamos um gesto, uma palavra, uma surra que nós tomamos. Então, esses acontecimentos, esses fatos da vida, terminam por marcar emocionalmente o espírito. E nós vamos jogando para não sofrer tanto lá para um local chamado inconsciente pessoal. Esse local, essas dores emocionais que estão nessa dimensão do psiquismo humano, elas podem ser retiradas daí através de uma psicoterapia, com o auxílio de alguém que nos ajude, e elas podem ser curadas, não é? Elas não vão ser apagadas, elas serão ressignificadas. O que é que significa esse ressignificamento? Significa retirar o conteúdo emocional, afetivo, que faz a gente sofrer, drena, né? A terapia ela vai drenar esse conteúdo. O fato permanece, ele não pode se apagar, ele permanece. Como é que eu descubro que eu estou curado? Quando eu me lembro daquele fato e ele não gera em mim nenhum incômodo. Se não gera nenhum incômodo, eu estou no caminho da cura. E mais tarde eu vou entender por que meu pai, que é minha mãe, especificamente, que são os grandes complexos terríveis que detonam a nossa vida, né? Quando a gente não sabe conviver com essas situações ou curá-las, nem a quem recorrer, aí a gente precisa estar atento para essas questões, né? Estou no caminho da cura, vou ressignificar, porque eu não sei qual é a trajetória da minha mãe, eu não sei como foi o que lhe marcou, o que lhe magoou, eu não sei o que ela traz de conteúdos de outras vidas, né? Ou da sua própria existência, como ela viveu a sua existência na infância, quais as castrações, frustrações que ela teve, o que lhe fez sofrer. A gente vê a figura de mãe e a figura de pai como aquele que deve proteger e não fazer sofrer. Se faz sofrer, então a mãe transforma-se naquela megera que nos impõe o sofrimento, né? E o pai se transforma num monstro, né, que termina levando a gente a destruir a própria existência ou a tomar rumos terríveis, porque os conteúdos de sombra já existiam em mim, eles só afloram. Não vamos esquecer que nós somos frutos de um processo reencarnatório, enquanto espírito imortal que somos. Já o inconsciente coletivo, ele tem um componente social muito grande, né, que é tudo que nós herdamos e vivenciamos nas muitas civilizações pelas quais nós passamos em nossa existência. E a gente vai acumulando nessas tradições de outrora, né, com ensinamentos que vão marcando o nosso espírito. E para a gente quebrar isso, é preciso um trabalho enorme de mergulho em nós mesmos. E aquilo que Joana de Ângelo está sempre chamando a atenção, é preciso aprender a discernir. Como é que eu vou ter discernimento se eu não estudo para entender? Eu preciso compreender os conteúdos históricos, os comportamentos sociais das determinadas épocas, para poder eu conseguir ir ressignificando toda a minha forma de compreender a vida, o mundo, de ser o professor dessas almas que vêm para nós e também enquanto estivemos na condição de filhos, né, que recebemos os nossos pais como aqueles educadores que nós queríamos que fossem os melhores. Então, está aqui o texto da nossa irmã Joana de Ângeles, né, que ela deixa uma reflexão muito grande para a gente. Eu vou repetir o que ela me ensinou. Qual é o significado da minha existência nessa existência?
Qual é o significado? Quais são as dores que marcaram a minha vida? E eu vou para a infância, eu trago para a adolescência, eu trago para a juventude e eu trago para o momento de hoje em que eu estou. Olhe, qual o significado disso aí, tá? E ela vai também nos ensinar, para encerrar o trabalho de hoje, que Jesus nos traz uma proposta psicoterapêutica preventiva. Aprender com Jesus a não acumular sofrimento, nem físico, nem moral, nem psicológico, nem espiritual, que são as 4 dimensões das dores. E assim, nós encerramos o nosso trabalho de hoje, obviamente com milhões de questões para serem discutidas, mas que não cabem em nosso curto espaço de tempo, porque este é um momento para refletir. Esse é um momento para aprender qual é o significado da minha existência atual. O que me incomoda, o que eu quero. Mas eu quero encerrar dizendo que caminhando com Jesus, nós vamos conseguir acender essa luzinha na nossa caminhada e nós não vamos escondê-la debaixo do alqueire. Nós vamos dividir com todos aqueles que estão em nosso caminho, assim, se eles quiserem, não é? Porque a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Que a paz de Jesus esteja com todos e nos dê uma semana maravilhosa.